meu nome é Bárbara Nascente Palma, tenho 31 anos, sou aqui de São Paulo, nascida e criada. Bom, então a minha história com benzimento, ela começa nesta vida com 3 anos de idade, né? Eu não lembro desses episódios, mas a minha mãe e a minha avó contam que quando eu tinha 3 anos, a gente visitava uma tia-avó minha que fazia hemodiálise. Íamos lá, né, tomar café da tarde, enfim, e eu acho que eu me impressionava com os braços dela, porque criança, né, quando faz hemodiálise, fica com as veias bem saltadas, eu não sei por que eu me impressionava com aquilo. E aí eles sentavam todos, né, na sala, e a pedido meu, né, eu colocava uma fralda de pano na cabeça, pedia para todos darem as mãos, né? Todos davam as mãos e eu benzia, então fazia uma oração, não lembro que oração que era, minha mãe também não vai lembrar agora, mas eu já benzia com 3 anos, né? E aí o meu avô sempre acreditou muito em benzedeiro. Minhas nonas foram benzedeiras tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, só que infelizmente ninguém quis aprender, porque a gente não aprende a ser benzedeira, a gente nasce benzedeira, mas a gente tem algumas práticas que a gente vai resgatando. E aí ele, com erisipela, ele falou, Bárbara, procura pra mim uma benzedeira na internet. Eu falei, puxa, benzedeira velhinha não costuma ter Instagram, mas vamos lá, eu vou procurar, né? E aí procurei no Google benzedeiras, né? E aí achei o Florescer Bento como se fosse uma escola de benzimento, que na verdade a gente faz algumas vivências e resgata a arte de benzer, né? E aí eu falei, puxa, eu vou lá, né, eu tive um chamado no meu coração, uma espiritualidade, falei, vou lá benzer, né, resgatar a arte do benzimento, e tô aí desde então benzendo, mas isso já me acompanha as outras e outras vidas aí, de muitas reencarnações, e eu acho que vai até o fim do não sei o que, mas faz tempo já. Eu costumo falar que o benzimento é a maior prova de amor ao próximo que a gente pode dar. Porque, como diz a Pan, que é a nossa mentora, né, de benzimento, a gente doa tempo. E o tempo é uma coisa que a gente não pode comprar e que a gente também não pode voltar atrás. Então, você doa tempo para amar ao próximo e equilibrar algo que está em desequilíbrio, que pode ser uma doença física, uma doença mental, uma doença psicológica, enfim. E o benzimento é isso, é o maior ato de amor que você pode ter com outro ser humano. Sim, eu agrego ao conhecimento da espiritualidade, porque toda vez que você benze alguém, eu costumo falar que eu chamo a minha galera espiritual, assim. Então, eu chamo os meus guardiões, eu chamo os meus santos, eu chamo os meus orixás. Então, tem um pouco da cultura católica, do conhecimento católico, com o conhecimento da Umbanda e com o conhecimento da espiritualidade. Então, a gente junta tudo isso e transforma em palavras, em orações e pedidos para benzer aquele consulente, aquele benzido. Mais, assim, um pouco do preconceito que as pessoas têm, né? Porque você tem um estereótipo de benzedeira, né? Que é aquela velhinha, senhorinha, né? De saia, vestidinho, com um paninho na cabeça, com sempre um raminho de arruda na mão. E as pessoas falam, poxa, mas você é tão jovem, né? Como que você sabe benzer? E as pessoas não entendem que isso é um dom. O benzimento não é um conhecimento agregado, não é uma apostila que você pega e diz lá, olha, benza de tal forma. Claro que a gente tem livros que nos ajudam, mas é um dom, é algo que você tem que sentir, você fala e você benze, e você, né? Então as pessoas falam, puxa, mas você é muito jovem. E assim, uma coisa também que as pessoas acham que o benzimento é a cura e que Jesus levanta-te anda. Então, não, a gente benze,
Mas você também precisa se cuidar, se for alguma coisa física, se cuidar, se for alguma coisa, vai ao médico, vai ao psicólogo, vai ao psiquiatra. Então, porque o pessoal acha, benzeu e eu tô curada. Não, não é assim que as coisas funcionam, calma. Né? A gente dá uma ajudinha, né? Mas não que isso... E aí é disseminar, né? Essa questão do preconceito é disseminar. Eu posto muito na internet, no Instagram, no meu Instagram, os dias de benzimento, os dias de ambulatório, porque eu costumo falar, tem benzedeira nova na terra sem senhor, né? E para as pessoas ver, né, tirarem esse preconceito. E acho que esse é um dos grandes desafios que a gente enfrenta aí como benzedeira. Esse preconceito vem principalmente de jovens, porque o mais velho, ele, como o benzimento é algo muito antigo, que as pessoas mais velhas viviam isso, então muitas pessoas mais idosas falam para mim, eu ia numa benzedeira quando eu era criança, então já tá, as pessoas já tá agregado nelas isso, de conhecer benzedeiras e agora o jovem não. O jovem nunca viu uma benzedeira, não é comum, né, um jovem dos anos 2000 ir em uma benzedeira, até porque não tem muito benzedeira mais na Terra, né? E, então eu acho que é muito mais de pessoas jovens. As sensações que eu mais tenho é muito calor, então a gente fica com muito calor, e tontura. Quando o benzimento está muito pesado, ou quando é uma energia muito carregada, uma alma muito carregada, talvez com obsessores, então você sente uma leve tontura. Mas também já senti, por exemplo, da boca travar e eu não consegui benzer. E aí eu até perguntei pra Pamela, eu falei, Pamela, o que eu faço? Porque eu não consegui benzer, eu esqueci como benzia. Assim, esqueci, eu ia benzer, estava participando do ambulatório de benzimento, que acontece de terça e quinta, e eu sentei, me preparei, peguei o nominho do benzido que estava no papel, fui começar e esqueci. Falei, gente, como é que benze mesmo? Então, aquela pessoa não era para eu benzer. Então, a gente sente isso também, talvez a egrégora, ou o vô Antônio, ou os meus guardiões não deixaram eu benzer para me proteger. E você sente o pessoal, a galera, né, espiritual toda junto com você. Então dá aquela sensação de como você estivesse num barquinho, sabe? Você fica leve e muito calor também. Sim, eu acredito que sim. Os jovens estão desconectados, infelizmente. O mundo hoje é só tecnologia e, poxa, não dá para você benzer pelo computador, né? E eles, o pessoal tá muito desconectado com tudo, eu acho. Com a espiritualidade, com reza, com a cura através das ervas, através das mãos. Ninguém acredita mais em nada e, infelizmente, é por isso que depois da pandemia, inclusive, tem muita gente doente, principalmente na parte da psiquiatria, e eu acredito que se as pessoas fossem mais espiritualizadas, rezassem, acendessem uma vela, tivessem um altarzinho em casa, cada um na sua religião, as pessoas seriam menos afetadas quanto a isso, sabe? É uma pena. Mas vamos tentar mudar isso daí. Nunca é tarde, a gente que é jovem, tentar disseminar isso aí de novo. Eu acho que os jovens não se interessarem não só pelo benzimento, mas por nada que é fora do computador. Eu tenho essa impressão que as pessoas estão cada vez mais virtuais, eu sei que é um clichê falar isso, mas é verdade. As pessoas estão cada vez mais virtuais e ninguém vai mais... se você for a uma missa, você vê mais idoso. Nas giras de Umbanda é que eu costumo ver pessoas mais jovens. Mas na parte católica você vê mais idoso e ninguém tá
né? Mas se eles puderem assistir uma missa pela internet, eles vão assistir do que ir lá e participar e sentir mesmo o que é, né, o poder de uma missa, o poder de uma gira, o poder de um culto, que for que seja a religião. Nossa, eu não gosto nem de pensar sobre isso, sobre pensar da possibilidade do benzimento ser extinto. Me deixa muito triste. O que eu puder fazer para trabalhar para que isso não aconteça, eu vou fazer, assim. Não, é uma prática muito linda, muito antiga, de muito amor, de muita energia positiva, que você passa para o benzido, e eu não vou deixar isso acontecer, não. Eu vou trabalhar para que isso... E assim, quem quiser aprender a benzer, tô tentando passar isso para alguém mais jovem que eu, até hoje não consegui. Mas vai dar certo. Mas eu me sinto muito apavorada, na verdade. Eu não sei se eu acredito, assim, porque fazendo parte do Florescer Bento, da nossa casa de bensá, a gente tem muito benzedeiro lá. E a Pamela trabalha muito para que isso não aconteça também. Formando novas turmas, novos benzedeiros, benzedeiras, e trabalhando para que isso não aconteça. Então, eu não vou saber o número exato de pessoas que ela tem na egrégora e no Florescer Bento, mas fazendo parte disso, eu não acredito que será extinto por nossa parte. Mas se a gente não trabalhar para isso, será, assim. Eu aprendi mais sobre o amor ao próximo e empatia. Eu já tinha aprendido um pouco sobre empatia na parte da psicologia, mas uma empatia diferente, mais científica. E hoje eu aprendi que aprendi mais sobre a espiritualidade também, e com o benzimento eu fui desenvolver mais isso. Hoje eu descobri que eu sou uma médium na parte da Umbanda, e foi através do benzimento que eu descobri que eu era uma médium. E isso foi muito legal para mim, porque eu sempre fui muito espiritualizada e não sabia por quê. Eu falei, puxa, por que eu sou tão espiritualizada? Por que eu sonho tanto com o santo, com Nossa Senhora, com São Miguel Arcanjo? Por que, né, a espiritualidade vem me dando toques ao longo da vida e eu não sabia por quê. E foi através do benzimento que eu descobri a minha espiritualidade e como você pode se doar mais e amar o próximo sem cobrar nada, absolutamente nada de ninguém. É só a fé. Sim, o benzimento pode ajudar muito mais. Foi o que eu falei hoje, né? Antigamente, os benzedeiros e os curandeiros, eles eram os únicos médicos acessíveis das pessoas, né? E as pessoas acreditavam e se curavam muito com esses benzedeiros. Hoje, com toda a tecnologia, né, tendo sessão de terapia online, em que você não tem nem o acolhimento do psicólogo, assim, tem o acolhimento do psicólogo, mas é um acolhimento diferente de você ter um setting terapêutico, né, de você ter essa questão do abraço, do toque. Então, é isso que falta hoje, né, porque você não pode abraçar uma pessoa através de um computador, você não pode dar o lencinho para ela quando ela estiver chorando, oferecer um copo de água. Então, o benzimento, ele vem para ressignificar, e ele vem para despertar a empatia e a valorização do toque, de um abraço, que foi perdido muito também na pandemia. As pessoas não se abraçavam, as pessoas não se tocavam, as pessoas nem chegavam perto uma da outra. Então o benzimento, ele volta com isso de mostrar, olha, mais amor às pessoas, né? A gente está aqui, a gente não precisa ficar só conversando através de uma tela de celular ou de computador, né? O toque existe, o amor existe, e a gente pode voltar a esse convívio. Acho que o benzimento está aí para isso.
muito, a prática do benzer está muito ligada à cultura do Brasil. O benzimento e a cura através das ervas e da cura das mãos, né? Um pouco do chamado reiki, hoje também, que é bem legal, que é uma prática bem bacana. Ela vem de cultura de matrizes africanas e veio chegando com os escravos aqui, e aí misturou um pouco com a cultura dos índios, que também tinham essas práticas de cura com ervas, né, muito ligada à natureza e tal, e aí vem agregando tudo isso para a cultura brasileira, que é o que a gente tem hoje, porque quando a gente fala de religião, automaticamente a gente fala de cultura, então é bem brasileiro isso. Eu não conheço um benzedor dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Europa, mas eu já ouvi falar muitos na África e muitos no Brasil, então tá totalmente ligado com a nossa cultura, e quando você fala de benzimento, você já, poxa, Brasil, mata, índio, casinha de barro, enfim, um cafezinho, uma arruda, e eu acho que é super, super válido para a cultura, sim. Acredito que isso seja essas atitudes que a gente possa tomar para que o benzimento não seja extinto, seja uma maior responsabilidade de nós benzedeiros, né? De disseminar, de falar, de contar como é que é o benzimento e de tentar formar, né? Ou resgatar os novos, a geração nova que está vindo aí. Então, não crianças, mas pessoas mais jovens, adolescentes que já tenham essa espiritualidade, que já entendam isso como importante, né? Para a gente não ter a extinção do benzimento, e disseminar, falar, contar. Esse trabalho que você está fazendo é super importante, porque vai para uma faculdade inteira, para uma faculdade de pessoas jovens, é um documentário que vai ficar, né? E acredito que grande parte da mídia também, né? Então, as televisões, os canais aí mais importantes, de chamar a gente, né, para fazer entrevistas, assim como a gente está fazendo agora, contar um pouquinho sobre o benzimento, dizer, olha, tô aqui, né, posso ensinar quem queira e posso benzer, né, e fazer mutirões de benzimento, feira de benzimento, sei lá, benzimento, faço benzimento, venha se benzer, alguma coisa assim. E também isso por parte do governo, na parte de saúde pública, né? Que, poxa, tinha até um meme no Instagram muito engraçado que eu vi, assim, já pode abrir vagas para benzedeiros no SUS, né? E aí até falei com a Pâmela, falei, nossa, olha que legal, porque o benzimento é gratuito, e a gente iria lá como voluntário, mas podia ter uma salinha lá em cada posto, em cada CAPS, em cada posto de saúde, né, benzedeiros, porque isso ajudaria mais a disseminação e as pessoas iriam nos procurar mais, assim. Eu acho que o conhecimento, os jovens, eles são motivados pelo conhecimento hoje em dia. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente passar o nosso conhecimento para esses jovens, resgatando espiritualidade principalmente, não digo nem religião, mas espiritualidade, a espiritualidade do jovem, eu acredito que eles podem sim se motivar com isso. Mas se não resgatar, não vir da espiritualidade, fica bem complicado. Que teria uma benzedeira em cada rua, que a gente não fosse tão difícil de encontrar, porque é engraçado, porque as pessoas falam, nossa, eu tava procurando tanto uma benzedeira, e eu digo, mas eu sou benzedeira. Nossa, mas você é benzedeira tão novinha? Sim, vai na minha casa que eu te benzo. E eu acredito que se tivesse uma benzedeirinha ali, como era antigamente, em cada bairro, em cada rua, e as pessoas valorizassem mais isso também, porque tem que ter essa parte da valorização do benzimento também, né? Tipo, olha, quero ser benzido, acho
o benzimento algo muito legal. E o resgate da fé, né? Eu acho que tá faltando fé na humanidade. Assim, a humanidade precisa resgatar um pouco a fé em qualquer coisa que seja. Fé no benzimento, fé no santo, fé no orixá, fé nas estrelas, fé no universo. Não pode deixar a fé se perder. E também uma coisa que eu fico bem incomodada em relação a isso, que também seria um desejo meu, era a parte da discriminação por conta das próprias igrejas. Né? O benzimento ele não é bem visto no catolicismo, tem muita gente, né, principalmente padre, enfim, a estrutura da igreja católica. Né? Não acreditam em curandeiros, em benzedeiros, e também tem um pouco da parte evangélica que também não acredita. Então, meu desejo era que o benzimento fosse aceito por todas essas religiões, que é uma coisa que eu Bárbara, sinto na pele, né, como pessoa, e aonde o benzimento mais é aceito? Na Umbanda. Então, acho que a religião também podia ajudar a gente a disseminar a prática de benzer. História, né? A história da cultura brasileira, a história do benzimento, a história da espiritualidade. O Brasil é um país muito religioso, é de maioria católica, mas a gente tem muita religião por aí. Mas o Brasil, quando você pensa em Brasil, você pensa em religião. Então, a religião faz parte da cultura, a gente já faz parte da cultura. E aí, o legal seria daqui a 50, 60 anos que eu tenho fé que a arte do benzer vai estar ainda viva, e você olhar para trás e falar, puxa, uma arte milenar de muitos e muitos anos ainda é viva na cultura brasileira, né? Não digo nem na religião, mas na cultura brasileira. E, poxa, quantos jovens, acredito que tem fé que isso vai acontecer, que a gente vai olhar para eu vou olhar para daqui 50, 60 anos, e aí sim eu serei uma benzedeira velhinha, e vou falar, puxa, quantos e quantos jovens a gente já não resgatou nessa arte de benzer e estão disseminando a cultura brasileira, porque benzimento também é cultura, e esse conhecimento vivo, eu acho que é esse uma das maiores coisas boas que vai acontecer pra gente daqui no futuro. Então, o que acontece nessas questões de preconceito? As pessoas, não é que elas debocham, mas elas só não acreditam. Assim, eu não acredito que... Por exemplo, eu acho que quem cura só é Deus. Então, assim, você não é um instrumento, a gente é só um instrumento, mas a gente também não cura, mas a gente pode ajudar, né, levar nossas orações e pedir. Mas, por exemplo, eles falam, eu não precisa não, eu peço direto para Deus, por exemplo. Né, e nunca ninguém chegou e falou, você é curandeira, macumbeira, não sei o que e tal, e, né, porque eu acabo não falando isso, mas já chegaram a falar, não, eu peço direto para Deus, não precisa não, eu não acredito. Lógico, você tem todo o direito de acreditar ou não, né? Mas não assim desdenhar, né? E aí também teve infelizmente, um pai de santo aí que foi muito ruim de um lugar que eu frequentava, que ele falou assim, não, só porque você benze, você está se achando a última bolacha do pacote. Não, isso é um dom que nasceu comigo e o benzimento sim é válido por mim, não preciso ser uma mãe de santo para isso, nem uma freira, nem nada, né, nem uma pastora para benzer, e esse foi bem pesado. Eu fiquei bem chateada porque, poxa, o benzimento é só amor, né? Para que fala uma coisa dessa? Sim, tem alguns casos, sim. O primeiro caso foi da minha avó. A minha avó já tem 83 anos e ela estava perdendo um pouco da audição, e aí eu benzi ela e
no mesmo momento, assim, ela me ligou, eu benzi à distância, mas eu já tinha benzido presencialmente também. Aí ela me ligou por vídeo, porque ela é uma senhora tecnológica, né? E ela me ligou por vídeo e falou, a minha audição voltou. Então, ela foi uma. E o meu avô da erisipela também, que eu acabei não encontrando uma benzedeira para ele, depois ele teve a erisipela, e aí ele veio aqui em casa e eu benzi, e a erisipela dele se curou. Foi muito legal. E, enfim, uma outra amiga que estava, infelizmente, enterrando o pai, eu não cheguei a benzer, mas eu vibrei energias positivas, enfim, a cura com as mãos, e aí logo ela se tranquilizou. Esses foram os 3 casos, assim, mais impactados, assim, impactantes. Antigamente as pessoas procuravam benzimento mais assim para criança, né? Para bucho virado, a própria erisipela também, né? Doença cobreiro ou encosto, sei lá como se diz isso, eu chamo de encosto, mas enfim. Hoje as pessoas procuram benzimento para ansiedade, para depressão. Então é só doença assim, psiquiátrica mais, né? Hoje as pessoas estão muito mais ligadas na saúde física e cada vez mais, um pouco mais desligadas da saúde mental, né? Eu como psicóloga posso falar isso, assim, né? Depois da pandemia, que houve um movimento muito grande de você procurar terapia, que também é outra coisa que as pessoas têm muito preconceito, porque as pessoas falam, eu não sou louco, e quem só procura terapia é louco, né? E não é assim que funciona. Então, depois da pandemia que veio muito essa procura pela psicologia, por psicólogos, e a maior parte que a gente percebe hoje é ansiedade e depressão. A gente tem um grupo no WhatsApp que chama benzimento, em que a gente recebe milhares de pedidos de benzimento, milhares, e até no próprio Instagram. E quando você vai ver lá motivo, depressão, ansiedade, tendência suicida, crise de pânico, 80% dos casos é mental. Assim, é incrível como a pandemia agravou muito a saúde mental do brasileiro, e acho que mundialmente isso, né? Então, assim, o benzimento, ele pode ser inovado sempre por diversas gerações que tiver por aí. Ele foi inovado, por exemplo, quando a gente benze à distância. Antigamente não se benzia à distância, né? E aí a Pamela trouxe novas técnicas, né? Pelo menos foi ela que me ensinou para a gente benzer à distância. Então, o benzimento à distância é uma inovação do benzimento. E acredito que tem pessoas que usam mais a técnica dos mais antigos, por exemplo, eu que benzo com arruda, que benzo com vela, que benzo com incenso, que benzo com cristais. Mas, por exemplo, né, acredito que as novas gerações possam trazer novas coisas para agregar isso, para a gente ir modernizando o benzimento. Não, mas assim, para a gente aprendendo novas técnicas de benzer, sim. É muito legal, né, quando eu falo um pouco da tecnologia, assim, que eu posto, né, na minha bio do Instagram, né, tá assim, psicóloga, benzedeira, mamãe do Bento e tal, né, e eu recebo pedidos de benzimento pelo Instagram. E é muito legal. As pessoas falam, poxa, você benze? Porque eu posto as fotos do benzimento à distância, enfim, dos elementos, do altar, da arruda, do terço da Ave Maria. E as pessoas falam, poxa, você é benzedeira? E me mandam direct. Então eu acho isso muito legal, né? Os benzedeiros podiam disseminar mais isso na própria página do Instagram e do Facebook, para que as pessoas peçam benzimento pra gente mesmo e saibam, né? Outro dia, uma mocinha do Rio de Janeiro. Então, assim, benzia ela à distância. Benzimento à distância também é possível, que é uma prática que a gente faz no Florescer hoje. É o ambulatório de terça e quinta
nós benzemos à distância, então tem todo um preparo, um ritual, e o benzimento acontece, né? É válido também, não precisa estar presencial. E uma coisa muito legal que o Bento, que é o meu cachorro, que é o meu Golden, ele é um benzedeiro junto comigo. Ele benze comigo. Quando eu tô no ambulatório, ele senta do meu lado, então ele é o mascote aí do Florescer, e ele chama Bento, mas foi por obra da espiritualidade, do universo, que eu peguei ele e falei, o meu cachorro vai chamar Bento, né? Sempre foi um sonho, e aí depois eu entrei pro Florescer Bento, sem saber que o meu mentor espiritual, a gente chama de Bento ou Benta, né? Que é o mentor que reza com a gente, que, enfim, benze com a gente. E aí ele já virou famoso, e é muito engraçado, porque ele fica do meu ladinho benzendo ali o tempo inteiro. Então a gente diz que ele é um cachorro benzedor.